Boa noite, graças a paz, irmãos. Amém, amém. É muito bom podermos estar aqui, estar em comunhão. As crianças acompanharam a tia Adriana, a tia Manu, ali para o culto infantil, a tia Patriane já está ali por organizar. Pito, o Moisés já está trazendo a água, tá? Então, muito obrigado, desde já, agradeço. Vou colocar aqui mais perto que eu vou precisar. Estava forçando minha voz cantando, eu não sei cantar, então eu fico com a garganta muito seca. Mas, amados, nós vamos dar continuidade àquela série de mensagens que acompanhará nas nossas vidas até o culto de Páscoa, que é a meditação sobre as afirmações de Jesus acerca de quem Ele é. Nós já vimos Jesus afirmar: eu sou o pão da vida. Nós já vimos Jesus afirmar: eu sou a luz do mundo. E nós vimos no último domingo Jesus afirmar: eu sou a porta que leva até Deus, a porta que nos coloca diante do Pai. Hoje nós veremos a afirmação de Jesus, onde ele diz: eu sou o caminho, o que mais? A verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Exatamente, está lá no Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número 6, tá? Só que eu gostaria de analisar, junto com os irmãos, de forma introdutória, o contexto dessa passagem, tá? Para que a gente não fique apenas preso a esta afirmação, a gente precisa entender como ela aconteceu, qual foram as conversas anteriores a elas e o que Jesus queria dizer quando ele então fez essa afirmação. João, capítulo de número 14. Eu fiz uma pergunta ontem para os jovens, bem interessante, eu vou repetir aqui para vocês o tema ou a ideia da pergunta. Eu estava falando ontem para eles sobre o Evangelho de Mateus, capítulo de número 3. E aí eu perguntei para eles o que vem depois do Evangelho de Mateus, capítulo de número 3. Vem o Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, exatamente. No nosso caso aqui, o que vem antes de João, capítulo 14? Vem João, capítulo 13. Por que eu estou dizendo isso? Porque para que a gente possa entender algumas passagens da Bíblia, a gente precisa entender o contexto, ou seja, os versículos que estão antes e às vezes os versículos que estão depois daquela determinada passagem, para que a gente não fique pegando um texto isolado e muitas vezes correndo o risco de afirmar o que ele não está dizendo, o que ele não está querendo ensinar. Então, se a gente olhar rapidinho aqui para João 13, vocês vão perceber que é um capítulo poderoso do Evangelho de João, porque ele começa, só folheando a sua Bíblia, você vai perceber, lendo os títulos, ele começa com aquela famosa chegada de Jesus e dos discípulos no lugar para eles preparado para a última ceia, e Jesus dando aquela lição de humildade extrema, lavando os pés dos seus discípulos. Então é assim, já é o começo, e os discípulos ficam meio que atônitos sem entenderem nada. Como é que Jesus, o mestre, lava-nos os pés? Jesus então diz para ele: calma, e mais para frente eu vou dar a explicação dessa ação aqui que eu fiz. Depois, Jesus, ao iniciar a preparação para a ceia e a própria ceia, faz um anúncio que pega todos de surpresa. Jesus caminhava com aqueles homens nada mais nada menos do que há 3 anos. E Jesus de repente vira para eles, todos, no geral, e diz: olha, um de vocês me trairá. Um de vocês me trairá. E o coração deles fica perturbado. E por mais que a gente que está lendo de fora tente saber e já sabe quem é aquele que vai trair Jesus, eles lá não sabiam. Tanto é que no final, depois de o próprio Jesus ter posto o pão na boca de Judas, a Bíblia diz que o diabo se apossou dele, ele sai dali para sim completar a sua traição para com Jesus. Os discípulos não tinham entendido nada. Os discípulos entenderam que Judas, por ser responsável ali pelos valores que o grupo recebia de oferta, tinha ido providenciar alguma coisa para a próxima tarefa que eles tinham pela frente. Não entendiam exatamente o contexto ainda daquela traição. Mas não bastasse isso, o anúncio do traidor naquele momento de comunhão e ceia, Jesus ainda diz logo a seguir que
o apóstolo Pedro o negaria. Que o apóstolo Pedro o negaria. É assim que finaliza o capítulo 13. Se você olhar na sua Bíblia aí, João 13, versículo de número 38, diz assim, ó: então, Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Pedro tinha dito: Senhor, eu dou a minha vida por ti, no versículo anterior. Mas Jesus disse: você dará a sua vida por mim? Asseguro o quê? Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Tá? E eu queria só abrir um parêntese aqui, irmãos. Não, Jesus não está falando de um galo. Tá? Talvez eu tenha que desmistificar isso na mente de alguém aqui essa noite. Jesus não está falando de um galo preparado, treinado para escutar Pedro negar 3 vezes e depois que contar a terceira, ele cantar cocoricó. Não. Tá? O galinício era um sinal da guarda romana para a troca de vigília que era dado pontualmente por volta da meia-noite ou entre a vigília da meia-noite e as 3 da madrugada. O nome desse sinal era galinício e ele era um sinal típico no qual as pessoas se baseavam por conta de horário. Se você abrir sua Bíblia, por exemplo, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 13, versículo de número 35. Vinícius, projeta aqui para a gente, por favor. Marcos 13, 35. Esse mesmo galo é citado, ou seja, esse mesmo galinício, esse sinal da guarda que tem a ver com esse horário entre meia-noite e 3 da madrugada. Marcos, capítulo de número 13, versículo 35, diz assim: portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa vem. Se vem à tarde, se vem à meia-noite, ao cantar do galo ou a amanhecer. Veja que aqui no outro momento, Jesus está falando sobre horários. À noite, à tarde, meia-noite, no cantar do galo, ou seja, por volta das 3 horas, ou ao amanhecer. Então não existia naquela época um galo treinado para determinados momentos reconhecer e cantar. Não, era um sinal de guarda chamado galinício, que era tocado por meio de trombetas, e aí todo mundo sabia quando dava aquele horário. Eu venho de uma cidade muito pequena que antes de rádio, internet e televisão, quando tocava o sino da igreja matriz, a gente já ficava alerta, porque era alguma comunicação, ou alguém tinha falecido, ou alguém muito importante estava chegando na cidade e tinha algum evento. Então, é um sinal público disso. Então, o que Jesus está dizendo, em outras palavras, é: Pedro, você disse que daria a sua vida por mim, mas deixa eu te dizer uma coisa: antes do dia amanhecer, você vai me negar 3 vezes. E aí, antes da gente entrar no texto de 14:6, que grande lição a gente pode tirar daqui? Porque, irmão, salvação e vida com Deus não é por mérito e não é por desempenho. Porque o nosso mérito e o nosso desempenho não aguenta nem uma vigília da madrugada. A gente cai. Salvação, vida com Deus, não é sobre a vida que nós damos para Ele, mas sobre a vida dele que Ele deu por cada um de nós. Amém? É sobre esse Jesus que deu a sua vida, é sobre esse Jesus que se entregou como sacrifício perfeito. Então esse é o contexto, vamos lembrar: traição anunciada, Judas sai para trair Jesus, negação anunciada, ou seja, o Senhor Jesus baixa a expectativa de Pedro, diz: Pedro, não é o teu desempenho, não é a tua vontade, o teu querer, não é o teu discurso aqui, não, é muito mais do que isso, é sobre a minha entrega e eu preciso entregar-me completamente para que vocês sejam revestidos pelo Santo Espírito e assim possam ser minhas testemunhas. Então, é por isso que o capítulo 14, agora sim vamos ler o nosso texto base, o capítulo 14 começa dizendo assim: não se turbe o vosso coração. Porque se você ler só o capítulo 14, você pode pensar que os discípulos estão com o coração perturbado por conta da economia, por conta do decreto do imperador romano, por conta do que foi feito ali para eles em desrespeito à política. Não. Eles estão com o coração perturbado, porque eles descobriram que um deles seria o traidor de Jesus, porque eles descobriram que a morte de Jesus é cada vez mais iminente, ou seja, está próxima, e porque eles descobriram que aquele que até então era o líder deles negaria o próprio Jesus. A esperança daqueles homens, que é Jesus, está ali se esvaindo dos dedos deles. Eles estão dizendo: olha, Jesus vai ser morto. O que será de nós? Como serão nossas vidas? O que vai acontecer?
E é por isso que Jesus começa o capítulo 14 confortando. E com que Jesus conforta os seus discípulos? Ele diz assim, não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Jesus conforta o coração dos discípulos, fazendo-lhes perceber que as dificuldades do caminho não eram maiores do que a esperança do céu. Irmãos, o céu é real. Amém? Amém. O céu não é uma invenção dos crentes. O céu não é um devaneio. O céu não é uma realidade inventada. O céu é real. Assim como é real essa luz que está aqui nos iluminando, essa cadeira na qual você está sentada, essa pessoa que está falando com você, o céu é uma realidade. E muitas expressões são tentativas de explicar o que é o céu. O céu é chamado de reino de Deus, o céu é chamado de cidade santa, o céu é chamado de herança para o Senhor. Mas eu confesso aos irmãos que eu gosto aqui de como Jesus chama o céu. Sabe como é que Jesus chama o céu? Jesus chama o céu aqui, em João 14, de casa. Amém? Amém. Jesus chama o céu de casa. Irmãos, viajar é bom. Passear é maravilhoso. Estar aqui na igreja com os irmãos, sensacional. Mas nada para nós se compara ao estar na nossa casa, ao estar no nosso lar. Mas até lá, na nossa casa e no nosso lar, nós passamos por dificuldades. Nós passamos por problemas. Sabe por quê? Porque aquele lugar que é o nosso endereço, que a gente se lembra, sente saudade e tem vontade de chegar lá quando está no trabalho, não é o nosso lar definitivo. O nosso lar definitivo é o céu. O céu é a nossa verdadeira casa. O céu é o nosso lar. O céu é quem trará descanso ao nosso coração a partir da presença de quem está lá. E quem está lá completamente, absolutamente, o nosso Deus. E a gente precisa entender isso. Para quê? Para que o nosso coração não fique perturbado diante das dificuldades. Não se turbe o vosso coração. Creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Na casa do meu Pai há muitas moradas. O céu é o nosso lar, o céu é a nossa casa. É sobre isso, e é dessa forma que Jesus começa a confortar o coração dos discípulos. Mas ele continua falando no versículo 4 do Evangelho 14 de João. Ele diz, olha, vocês conhecem o caminho para onde vou. E aí Tomé se levanta e diz assim, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? E é interessante porque Tomé é aquele que depois da morte e ressurreição de Cristo vai ser criticado pela sua pouca fé, pela sua dificuldade de entender eventos espirituais. E aqui ele demonstra isso, já é um grande sinal disso, dessa sua pouca fé em meio ali, àqueles que estavam. Porque Tomé, se a gente puder fazer uma comparação aqui, ele é o contrário de Abraão. Tomé é aquele que, para que possa caminhar, ele precisa saber o destino. Ele diz, Senhor, nós não sabemos para onde tu vai. Como é que a gente pode saber o caminho? E Abraão é o quem? É aquele que começa a caminhar, mesmo sem saber para onde o Senhor está o chamando para ir, para onde o Senhor está levando. Enquanto Abraão é conhecido como o pai da fé, Tomé é conhecido como discípulo de pouca fé, que precisa, literalmente, como a gente diz, ver para crer. Mas Jesus diz, bem-aventurado os que não veem e creem. Eu falava com o irmão Oswaldo esses dias, ele me perguntou, pastor, como é que o povo do Antigo Testamento é salvo? Eu digo, pela promessa do Cristo que viria. Ou seja, pela fé no Salvador que Jesus seria, que Deus enviaria. Da mesma forma nós somos salvos pelo Jesus que veio e pelo Jesus que há de voltar.
Eu nunca vi Jesus. Eu nunca vi o amor da minha vida, Jesus. Mas eu creio que ele existe. Eu creio que ele é real. Eu creio que ele deu a sua vida por mim, pecador. Assim como eu creio que ele há de voltar para me buscar e me levar para esse céu que é onde eu quero morar por toda a eternidade. Então é nesse contexto, ou seja, da dúvida dos discípulos, da perturbação de coração dos discípulos, que Jesus então vai afirmar, respondendo a Tomé. Tomé, ou respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então é nesse contexto em que Jesus faz essa afirmação. E ao dizer isso, Jesus nos ensina rapidamente aqui coisas que a gente já sabe, mas precisa lembrar. Primeira delas, ser o caminho. Irmãos, Jesus, ele não é um dos caminhos, ele é o único caminho. O único que nos leva para a casa do Pai. Ele deixa isso de forma explícita, ele deixa isso de forma nítida, deixa isso de forma clara. O único mediador, ou seja, aquele que se põe entre Deus e os homens, entre os homens e Deus, é Jesus. E ao dizer eu sou o caminho, Jesus está dizendo, olha, eu sou tanto o caminho do homem para Deus, quanto o caminho de Deus para o homem. E há fundamento, há ligação nisso. Porque muitas vezes as religiões se baseiam nisso, em serem alternativas para se chegar a Deus. Mas toda religião que exclui o Cristo, que exclui Jesus, que não tem Jesus como centro dessa religião, que não tem Jesus como centro dessa expressão de fé, dessa expressão de comunhão, de único e suficientemente redentor, salvador, mediador, é falsa. Fuja, corra. Se alguém diz que você pode ser salvo por meio de boas obras, não acredite. Se alguém diz que você pode ser salvo por meio de sacrifícios que você possa fazer, não creia. Se alguém disse que você pode ser salvo por meio de várias reencarnações depois de purificar sua alma, não acredite nisso. Se alguém aponta outra pessoa, viva ou morta, pela qual você precisa clamar para ser salvo, que não seja Jesus, não creia. Corra, fuja disso. Porque Jesus é o único caminho. Para que o homem possa chegar a Deus e para que Deus possa se encontrar com o homem. Não há outro caminho, não há outra alternativa. Quando Jesus diz também, eu sou a verdade, ele está dizendo que é o único que pode revelar o Pai. A perfeita expressão do Senhor. É assim que os autores do Novo Testamento vão falar sobre Jesus. Jesus é a verdade que liberta, que santifica, que conduz-nos à casa do Pai. Qualquer outra tentativa de fazer você crer que não seja por meio de Jesus é falsa, é vã, é enganosa, é história, literalmente, para boi dormir. Jesus é a única verdade que nos leva para perto de Deus. Irmãos, está tão difícil a gente viver num mundo onde a verdade é desprezada, onde a verdade é rejeitada, onde a verdade muitas vezes é negada, fingida. Hoje em tudo, a gente precisa ir para a televisão, a gente precisa ir para a rede social para fazer campanha para as pessoas. Olha, parem de inventarem notícias falsas, de compartilharem boatos, de falarem mentiras. O mês de abril começa com uma triste realidade. As pessoas falando mentiras umas para as outras e achando graça disso. Mas o Senhor não é o pai da mentira. A Bíblia deixa claro. Quem é? Satanás, o diabo. E se você tem este hábito, e se não me engano essa foi a lição da EBD pela manhã, né? Não mentir.
largue imediatamente, porque de fato nós precisamos viver a verdade que liberta, a verdade que salva, a verdade que é encarnada no próprio Senhor Jesus. Senhor Jesus, aquele que revela verdadeiramente o Pai. Sabe, no continuar do texto, Filipe também vai dizer: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus vai dizer para ele: Filipe, vocês não estão vendo que eu sou o Pai? Que quem vê a mim, vê ao Pai. Que não há distinção no sentido de divindade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a nossa Trindade Santa, o nosso Deus triuno coexistente. E que é preciso olhar para um para poder olhar para os outros, e que é preciso conhecer a um para também conhecer aos outros. E que é por meio dessa palavra que nós os conhecemos. Irmãos, Deus escolheu um método de se revelar. E o método pelo qual Deus se revela são as Escrituras Sagradas. A palavra de Deus. A maneira como Ele fala conosco, a maneira como Ele expressa quem Ele é, a maneira como Ele expressa a sua vontade para as nossas vidas. E por isso ter comunhão com Jesus e não ter com a sua palavra não é ter comunhão com Jesus. E por isso ter comunhão com Deus e não ter com a palavra de Deus não é ter verdadeiramente comunhão com Deus, porque nós somos ávidos pecadores e capazes até de fabricar deuses falsos na nossa própria mente, no nosso próprio coração. Ou seja, deuses que nós acreditamos, deuses que nós achamos como eles devem agir, pensar e responder às nossas orações, quando na verdade eles não têm respaldo nenhum nas Escrituras Sagradas. O nosso Deus está aqui, presente. Por meio da sua Sagrada Escritura se revela a cada um de nós. É um Deus que é Pai, que tem-nos como Filho, é um Deus que nos abençoa, mas também é um Deus de correção, de instrução, de intervenção nas nossas vidas, de transformação do nosso ser. É um Deus que, quando necessário, vai lá e coloca água para que a nossa vida possa florescer. Mas que da mesma maneira que coloca água, também pega uma tesoura muitas vezes e poda as nossas asas, os nossos galhos, para que a gente possa permanecer. É um Deus que faz o que é necessário para que nós, os seus filhos, estejamos com Ele, vivos e conhecendo cada vez mais da sua vontade. Então Jesus diz: calma, não fiquem de coração perturbado. A promessa para vocês de uma casa e de um aposento. A promessa para vocês de um lugar onde vocês encontrarão descanso. Eu sou o caminho para este lugar. Eu sou a verdade que leva a este lugar. Mas ele também diz: eu sou a vida que vocês terão neste lugar. E ao dizer eu sou a vida, Jesus se coloca como a fonte da vida. E a fonte da vida é tudo aquilo que se opõe à morte. Que se opõe à morte. Consequentemente, Jesus está de um lado com sua vida, o pecado está do outro com o seu salário, que é a morte. E a gente não pode ficar nos dois caminhos. Ou a gente está de um lado com Jesus, ou a gente está de um lado com o pecado, e por consequência esperando como pagamento a morte. Porque não dá para servir a dois senhores, não dá para estar agradando a dois senhores ao mesmo tempo. Então Jesus é aquele que tem a vida em si mesmo. E nós chamamos isso de aseidade na teologia, ou seja, aquele que tem vida em si mesmo. É aquele que não depende de nada nem de ninguém para ser vivo, para viver plenamente. É diferentemente de nós, que precisamos o tempo inteiro de algumas coisas. É só ficarmos sem nos alimentarmos, sem bebermos água ou sem respirarmos, que logo a vida se esvai. E logo a nossa vida vai embora. Mas Jesus é aquele que tem vida em si mesmo. Jesus é aquele que é a fonte da vida. Jesus é aquele que concede
a vida a cada um de nós. Logo, a verdadeira vida, a vida eterna, a vida que nunca terá fim, a vida que trará esperança completa sobre cada um de nós, só pode ser encontrada em Jesus. Só pode ser dada por Jesus, e só Jesus é essa fonte. Não há outro. O teólogo Hendricks, ele diz o seguinte: Jesus, quando diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, é o caminho que leva a Deus, a verdade que torna o homem livre e a vida que produz comunhão. Caminho que leva a Deus, verdade que torna o homem livre e vida que produz comunhão. 3 coisas especiais para nós: vivermos com Deus, ter liberdade e ter comunhão. 3 coisas pelas quais a gente briga muito, a gente corre muito, mas nós encontramos todas elas quando encontramos Jesus, quando somos encontrados por Jesus, quando Jesus nos abraça e nós nos permitimos ser abraçados por Ele. A perturbação do coração se vai, o medo de perder alguém que amamos também, a dificuldade sobre pensar na vida eterna ou sobre o futuro, essa vai embora. Mas Jesus é quem faz tudo isso por cada um de nós, porque afinal de contas só Ele é o caminho, a verdade e a vida. E depois de dizer isso, para não deixar nenhuma dúvida sequer, ele ainda termina dizendo: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Irmãos, nós vivemos, nos movemos, nascemos, existimos, tudo na nossa vida é para que a gente possa voltar para o Pai. A nossa vida e o nosso coração geme, sofre, tem dificuldade quando a gente está longe do Pai. Porque longe do Pai nos falta cuidado, nos falta provisão, nos falta relacionamento, nos falta comunhão, nos falta certeza de vida eterna. Eu não sei como é dormir e acordar, irmãos, sem saber o que acontecerá quando essa vida aqui findar. Sabe, eu olho para a minha vida e penso que eu já estou caminhando, Eliseu, para aquela famosa altura, onde o carrinho que está lá no alto já não vai mais para cima, ele começa a descer. E muitos ainda me chamam de jovem, e eu acredito nisso. Mas eu já começo a pensar sobre como será a minha vida, o final da minha vida. E eu não me preocupo sobre como as pessoas pensarão sobre mim, sobre como as pessoas contarão a sua versão da história a respeito da minha vida, sobre o legado que eu possa deixar na vida de alguém. Não, porque essas coisas eu sei que com o tempo elas ficam ou caem no esquecimento. Muitos contam a história de pessoas que fizeram grandes coisas, mas com o tempo vai ficando para o passado, para o esquecimento. Porque o que verdadeiramente importa, irmãos, é quando nós abrirmos os nossos olhos depois desta vida aqui e sermos recebidos por Jesus nesta casa que Ele disse que prepararia para cada um de nós. E a chegada nessa casa não é por meio de um financiamento que a gente faz. A chegada nessa casa não é por meio de uma aquisição, de um trabalho e de muito suor. A chegada nessa casa é por meio da fé, da convicção de que Jesus é o Senhor, o Salvador, e nós, pecadores, precisamos dele. Na convicção de que esse Jesus é o caminho. E mais do que o caminho, ele é o Filho que está nos levando para a casa do seu Pai. E não há como errar esse caminho. Porque qual filho que não sabe a casa do Pai?
Qual filho que não sabe voltar para casa? Qual filho que quando as coisas apertam não diz: eu vou já para a casa do meu pai? Eu vou já lá para a minha casa, porque eu sei que lá é o meu porto seguro, o lugar onde eu vou me sentir em paz e sentir bem. Quando Jesus está dizendo: olha Tomé, olha demais discípulos, olha IBC, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está dizendo: eu sou o único meio, a única chave que pode levar vocês de volta para o verdadeiro lar de vocês, para a verdadeira casa de vocês, para a presença de Deus. Que Jesus seja aquele em quem nós confiamos a nossa vida, para que possamos estar na presença de Deus por toda a eternidade. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar? Senhor Deus e Pai, Pai, ó Deus, nós somos gratos, ó Deus, porque vimos que a Tua graça infinita transborda, ó Deus, por meio do Teu amor para conosco, fazendo, ó Deus, com que o Teu Filho Jesus seja aquele, ó Deus, que desce dos céus à terra, vive a sua vida aqui, ó Deus, para morrer a nossa morte, retoma a sua vida por meio da ressurreição, retorna, ó Deus, para perto de Ti, para ser aquele, ó Deus, por meio de quem nós vamos chegar até a Tua presença. Ó Pai, muito obrigado. Muito obrigado, ó Deus, por esse ato de amor. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor não nos deixa neste mundo mal, neste mundo, ó Deus, maligno, ó Deus, perdidos, sem saber o que acontecerá amanhã, preocupados, ó Deus, nervosos, ansiosos, não. Mas o Senhor nos faz crer que as tribulações do presente momento, ó Deus, não são de maneira nenhuma maiores do que a glória que o Senhor tem preparada para cada um de nós, quando diante de Ti nós estivermos. Pai, muito obrigado, ó Deus, por este amor. Muito obrigado, ó Deus, por este cuidado. Muito obrigado por nos aceitar e receber por meio de Jesus Cristo, ó Deus, na Tua casa. Algumas versões vão dizer nas mansões celestiais. Isso não se refere a luxo, isso não se refere a ostentação, mas se refere, ó Deus, ao Teu cuidado em preparar um lugar para cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, por ofertar-nos gratuitamente, mesmo compreendendo que a gente não paga por isso. O Senhor Jesus Cristo, como já cantamos aqui, foi o alto preço que foi pago para que possamos ter comunhão contigo. Cuida de cada um de nós, cuida da nossa vida, ó Deus. Não permita que o nosso coração ande por aí perturbado. Não permite que a nossa vida ande por aí sem destino, sem caminho, ó Deus, longe da Tua vontade. Traga-nos de volta para o Teu lar. Mantém-nos em segurança no caminho, para que o destino de cada um de nós seja a vida e a vida eterna. Nós oramos, agradecemos e pedimos no nome de Jesus. Amém. A igreja pode continuar orando. E eu convido a você que tem nos visitado, tem ouvido essa palavra, que possa refletir sobre a sua vida. Isso não é sobre religião, isso é sobre morar com Deus. Isso não é sobre apenas e tão somente ser crente. Não, isso é sobre compreender que Jesus te ama, ao ponto de morrer e ressuscitar para que você possa viver com Ele para sempre no céu. Se você entende isso como sendo algo para você e algo que você queira para a sua vida, morar no céu com Deus, aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu te convido a levantar uma das suas mãos, que eu quero orar por você. Eu quero dizer: filho, seja bem-vindo à casa de Deus. O seu coração não vai ser perturbado, a sua paz será grandiosa, a sua vida será vida eterna e abundante. Se você crê que este é o momento de entregar a sua vida para Jesus, levante uma de suas mãos, nós queremos orar por você. Dizer: seja bem-vindo, filho, bem-vinda, filha do Pai, a mansão que Ele mesmo está preparando para mim, para você, para cada um de nós. Se você entende que há um momento
para frente para fazer isso, não tem problema. Nós vamos encerrar este culto. Você pode falar comigo depois de encerrar este culto, que nós também vamos orar pela sua vida e dizer: seja bem-vindo à casa de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar encerrando este culto. Oremos. Senhor Deus, obrigado a Deus por mais um culto, ó Deus, em que podemos estar aqui juntos, reunidos, com nossa família espiritual, com nossa família biológica, irmãos, amigos, ó Deus, todos aqueles que chegaram até aqui. Muito obrigado, ó Deus, por podermos celebrar o Teu nome, por termos esse tempo, por termos, ó Deus, esse espaço, ó Deus, e podermos ter saúde para aqui estarmos, ó Deus, e agradecermos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado, ó Pai, pelo Teu cuidado diário. Obrigado, ó Deus, por nos dar saúde, pão, segurança, ó Deus, e tudo que se faz necessário para que, ó Deus, possamos Te louvar e Te adorar. Continua-nos, ó Deus, abençoando, protegendo, livrando de todo mal ao longo desta semana que está iniciando, ó Deus. Nós Te pedimos, nós oramos e nós agradecemos. No nome de Jesus, amém, amém. Que o amor de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito sejam com todos vós, por onde quer que forem e para sempre. Amém, amém. Vamos nos assentar, vamos orar silenciosamente. Vamos nos despedir em paz uns dos outros e assim desejar uma ótima semana para os nossos irmãos e visitantes.